Salve tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Adalto Farias e hoje mais um programa pós-jogo São Paulo e Tolima. Que jogo horrível, hein, tricolor? Vamos repercutir um pouquinho dessa partida aí pela terceira rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana. Vejo vocês depois da vinheta. Fala tricolor, tamo aqui para mais um pós-jogo São Paulo e Tolima. Difícil, hein, torcedor tricolor, que ontem perdeu seu tempo aí, quase 2 horas da sua vida, para assistir esse jogo ridículo que o São Paulo fez ontem, né? Vamos repercutir um pouquinho disso, mas queria pedir para você que está chegando aqui no canal, ou para você que já está aqui assistindo há algum tempo e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, clique no sininho para que você receba as notificações aí a cada novo conteúdo e deixe aquele like bacana para que cada vez mais a gente consiga chegar aí a mais pessoas, beleza? Vamos falar desse jogo aí, cara, horrível demais. Então, muito para falar do jogo, mas vamos tentar fazer um resumo aqui. Hoje não temos gol de nenhum dos lados, então placar aí de 0-0. Um jogo que foi válido aí pela terceira rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana. São Paulo voltou a apresentar um futebol que deixa todo São Paulino preocupado, né? É um pouco do que a gente tem falado. A gente vai repercutir um pouquinho disso. E vamos fazer aqui primeiro, né, o resumo dessa partida. Que não... Vou falar, hein? O cara que fez a edição do jogo de ontem teve uma dificuldade tremenda para conseguir achar melhores momentos dessa partida. Vou falar que relembrou São Paulo e Água Santa, São Paulo e Ituano, São Paulo e São Bernardo, mas o São Bernardo jogou bem contra o São Paulo ainda, né? O São Paulo que foi péssimo, né? Os vexames desse ano, né? Me voltou a ficar a trazer muita preocupação e a gente vai repercutir um pouquinho disso já, porque eu acho que tem uma reflexão importante aí pra gente fazer desde a chegada do Dorival. Vamos falar um pouquinho então de como é que foi a partida de ontem? Bom, para começar, vamos passar pelas estatísticas aí do jogo, né? Tolima 0, São Paulo 0. Posse de bola aí, o São Paulo ontem teve uma posse de bola mais equilibrada aí do que nos últimos jogos. 54% São Paulo, 46% Tolima. Teve mais finalizações aí, 12-7. Esse número para mim ele é ridículo, porque somente uma chance de gol para cada um dos times aí de finalização. São Paulo também trocou menos passes aí, 449 a 366. Manteve aí o seu percentual de acerto entre 80% e 90%, com 385 passes certos. Tolima teve 305. São Paulo teve mais escanteios, 6-3. 2 impedimentos aí pro Tolima, 1 pro São Paulo. Tolima fez 19, falta o Tolima também, vou te chegar, hein? Os caras chegam na madeira lá. O time bateu um pouco, tanto que tomou aí 4 cartões. O São Paulo fez 13 faltas. Teve 2 cartões aí com o Caio e o Alisson e nenhum cartão vermelho. Bom, torcedor tricolor, o jogo foi bem abaixo do que a gente esperava, né? Principalmente aí do lado do São Paulo. O Tolima, que vem de uma fase aí complicada, 7º jogo aí depois de ontem sem vencer, estava estreando o seu técnico, pressionado pela torcida. E mesmo assim o São Paulo não conseguiu fazer os 3 pontos. Mas vamos lá. Aos 7 minutos aí o Tolima chegou primeiro, aí teve uma bola cruzada, a zaga acabou cortando, a bola sobrou aí pro Luquimi, que chutou por cima do gol aí, sem perigo. Aos 10 minutos o Alisson achou o Luciano no facão, onde ele foi travado ali pela zaga colombiana, jogando a bola ali para escanteio. Aos 18, falta do lado esquerdo, e aí tava lá o nosso querido Alisson, parecendo Cristiano Ronaldo para bater a falta, bateu de forma ridícula por cima do gol, sem nenhum perigo. Aos 24, aí, o Marcos Paulo tocou a bola errada, a zaga do Tolima acabou ali se embananando, a bola sobrou para o Michel Araújo, ele foi travado aí na sequência da jogada, o Rafinha acabou cruzando aí depois, e o Marcos Paulo cabeceou para fora também, de forma bem tranquila aí para o gol do Tolima. Aos 26, aí o Marcos Paulo fez uma boa jogada, achou o Luciano aí, deixando ele na cara do gol. O Luciano fez o favor de perder o gol 2 vezes. Uma ele chutou em cima do goleiro, na sequência ele chutou e o zagueiro tirou em cima da linha, mas a bandeirinha já tinha anotado ali impedimento, que até poderia ser discutível ali. A olho na repetição parecia até que
poderia ser lance legal, mas enfim. A bola acabou também não entrando, o Luciano ajudou a bandeirinha. Aos 37, Caio Paulista ali naquelas jogadas malucas dele, deu uma pedalada bem atrapalhado e chutou aí por cima do gol também, sem perigo. Final do primeiro tempo, vejam que a gente não teve nenhum lance de perigo de ambas as equipes. Bom, aos 7 minutos aí o Gabriel Neves entrou, acabou saindo, né? Com uma lesão muscular, inclusive passa por avaliação, ele deve ter chegado ao Brasil aí, o São Paulo que voltava hoje em voo fretado. O Gabriel Neves vai ser reavaliado e é dúvida para domingo, tá? E aí acabou entrando o Nestor. Para quem assistiu o jogo na ESPN aí, pôde acompanhar o Luiz Fabiano e o Calçade falando sobre a arma secreta do São Paulo, que era o Rodrigo Nestor. Mas qual que é o ponto importante aqui? A gente já reflete sobre isso. Muita gente pediu o Nestor no banco, inclusive eu. E o primeiro tempo me fez sentir saudade do Nestor, dado a dinâmica do time. O time não jogou nada no primeiro tempo. De novo, né? Voltou a causar aquele sentimento ruim de que esse time aí briga por coisas bem lá embaixo esse ano. Mas, enfim, o Nestor entrou, não mudou nada também. Mas ali aos 7 minutos, por conta de uma contusão, o Gabriel Neves acabou saindo, o Nestor entrou. Aos 14, aí, o Tolima acabou chegando com o cruzamento, o Arboleda tira a bola por cima, também o Arboleda jogando sozinho, coitado, nessa zaga aí com o Alan Franco. A bola sobrou aí pro Nieto, que chutou tudo torto para fora, sem nenhum perigo pro Rafael. O Rafael que foi um mero espectador no jogo de ontem, não fez uma defesa, não participou de nada, a não ser as bolas que eram recuadas para ele, de praxe do time de São Paulo, né? Aos 16, aí, escanteio pro Tolima, que onde subiu de cabeça, cabeceou para fora também, sem nenhum perigo. Aos 22, duas mudanças. O Juan e o Wellington Rato entraram para saídas aí de Luciano e Michel Araújo. E aí, aos 23, a jogada do jogo, né? O Marcos Paulo ali fez uma boa jogada, numa cavadinha tentou o Alisson novamente se embananou ali com o zagueiro acaba cortando mal para trás ali pro meio da área, a bola sobra clara pro nosso querido menino Juan, que chutou em cima do goleiro. Para quem assistiu o jogo, o Dorival quase morreu nessa hora, desespero, mas não é culpa do Juan, né? O Juan tá lá porque alguém colocou ele, né? O Dorival inclusive é um desses culpados, mas enfim, a gente já vai falar disso aí daqui a pouco na opinião do Fed. Aos 34 aí o Guzmán apareceu sozinho na ala esquerda, né? Apareceu ali no vazio, acabou chutando cruzado com perigo, mas também já havia sido marcado impedimento pela mesma bandeirinha aí que tinha marcado o impedimento do Luciano no primeiro tempo. Aos 35 entram aí Raí Ramos e Luan, né? Para saídas de Marcos Paulo e Caio Paulista. Aos 38 de novo o Juan briga, né? Uma bola na área ali, num toque do Marcos Paulo, a bola acaba sobrando para o Juan e ele chuta de novo em cima do goleiro, né? Para desespero inclusive do Luiz Fabiano, que estava comentando o jogo na ESPN. Aos 39, na sequência desse lance, no escanteio do chute que o Juan acabou chutando em cima do goleiro, a bola foi cruzada e o goleirão colombiano ali catou cavaco, saiu mal demais do gol. A bola passou na frente do Arboleda, naquele trimelique dele não conseguiu encostar na bola. A bola passou pela frente dele e acabou ali sendo o último lance de perigo da partida. Beleza, torcedor tricolor? Vamos falar um pouquinho aí sobre o jogo, né? E aí só trazer umas informações aqui. Então, só completando novamente aqui, repetindo que o Gabriel Neves saiu contundido e ele é dúvida para o jogo de domingo, vai ser reavaliado aí na manhã de quinta-feira. O São Paulo voltou hoje em voo fretado. A entrevista do Dorival foi uma entrevista bem pragmática, né? A ponto dele... ele passou um pano pro time ali. Eu acho que temos que separar algumas coisas aqui. A gente já vai falar sobre isso depois que a gente passar as notas aqui. Mas só para complementar a parte do Dorival, ele falou que o elenco vem evoluído, que ele tem treinado bem, que o time tem mostrado uma resposta, enfim. E aí, torcedor, aí a gente já sabe aqui, a gente não é idiota, né? O time não jogou nada ontem. E a gente já vai falar aqui sobre os 4 jogos do Dorival no comando do São Paulo, né? Não tem nada ali de resultado bom que tenha sido feito até agora, mas a gente já vai falar disso.
Na coletiva ainda, o Rafinha ali foi perguntado e falou, também deu uma somebody love, falou que o time jogou bem, mas que tinha que ter feito os 3 pontos e pananã. Enfim, também ali um ponto sem muita explicação. Não tinha muito o que falar, né? Eu não tenho muito o que falar aqui, imagina o Dorival e o Rafinha que estavam lá presentes, foi bem feio. Vamos às notas do FET? E aí a gente já faz aqui uma explanação sobre a minha opinião. Não só do jogo, né? Porque o jogo acho que é reflexo de muita coisa que tem acontecido no São Paulo. Bom, na tela para você aí, torcedor tricolor, as notas do FET de São Paulo 0, Tolima 0. Difícil, hein? Foi difícil para dar nota aqui. Assim, eu poderia resumir tudo aqui com nota 1 e 2, mas vamos tentar fazer uma análise aqui um pouco mais calculada. Esse também foi um dos objetivos de eu ter criado esse canal. Vocês já têm aí conteúdo demais, que fala um monte de abobrinha, fica xingando o jogador. Cara, a ideia aqui é a gente fazer uma análise mais fundamentada para que a gente consiga refletir junto aqui. E tô aqui para ouvir também, se tiver tudo errado. Vamos conversar, deixem os seus comentários, mas não quero ficar aqui ligando a câmera e agredindo verbalmente jogador, dirigente. A gente precisa fazer o São Paulo mudar e não é dessa forma aí que a gente vai conseguir. Vamos tentar de uma forma mais organizada aqui chegar nessa análise. Bom, Rafael ficou com nota 5 aí, não foi exigido. Bola que foi no gol ele pegou, deu os passes que tinha que dar, enfim. Não tem muito o que falar do Rafael. Rafinha e Caio, pouquíssima participação no jogo. O Caio ainda deu um chute ali, o Rafinha naquele jeito dele, apitando o jogo, cadenciando e tal, usando muito mais da experiência, né? Não agrediu a lateral, enfim, um péssimo jogo também. Arboleda e Alan Franco. O Arboleda aí, cara, ficou como o melhor do jogo porque ele corre pelo Alan Franco. O Alan Franco não consegue jogar, ele não tem ali, ele se atrapalha em bolas fáceis. A única coisa que me parece que o Alan Franco tem é um bom passe. Mas ele não é um bom zagueiro, ele não tem estatura, ele não marca bem, bola em cima dele é um sufoco, bolas por cima, que eu imaginei no começo aí da temporada no Campeonato Paulista, que poderia ser um forte dele, não é. Então, quer dizer, toma pé de zagueiro aí. Temos que ter o Beraldo e o Diego Costa à disposição sempre. Para mim, o Alan Franco tem que ser a última opção. Inclusive deve ter algum moleque da base ali, ou o Belém ou o Ítalo, que pode jogar no lugar do Alan Franco com muita tranquilidade, porque é péssimo jogador, né? E aí a gente vai falar um pouquinho, esse é para mim um dos pontos aí fora da curva, que de novo a diretoria erra e erra feio. No meio de campo aí, Pablo Maia e Gabriel Neves, jogo bem apagado dos dois. O Gabriel Neves acabou saindo aí no começo do segundo tempo, mas não vinha fazendo uma boa partida também. Michel Araújo, depois da chegada do Dorival, Michel Araújo acabou, hein, senhores? Michel Araújo não tá jogando nada. Acabou o futebol do Michel Araújo. O último jogo, mais ou menos, do Michel Araújo foi contra o Puerto Cabello e não jogou mais. Marcos Paulo ontem teve a possibilidade de entrar jogando, também não fez nada, assim. Mostra ali uma certa habilidade, mas se atrapalha muito com a bola ainda. Mas a única jogada de lúcida do jogo saiu do pé dele, né? Foi aquela cavadinha ali pro Alisson. O Alisson se embananou e a bola sobrou pro Juan. E aí, coitado do Juan. Enfim, Alisson mal no jogo, tomou cartão. Toda a bola do Alisson é para trás. Ontem teve uma bola na lateral esquerda, na ponta esquerda ali, que eu falei, ele vai para cima. Tudo bem que a gente também não tem esse centroavante de área para cruzar a bola, enfim. Aí ele pegou a bola e voltou para trás, quase no meio do campo. Assim, não, é jogador sem vontade de ganhar. É esse meu ponto. Assim. O São Paulo tem muito jogador sem vontade de ganhar. O Alisson, para mim, é uma dessas caras. O Luciano também ontem, péssimo. A oportunidade de gol que ele teve, basicamente, foi a que ele estava impedido. Ele perdeu o gol, né? Ainda no primeiro tempo ele teve aquela bola travada pelo zagueiro, que o Marcos Paulo achou no facão ali. Só também, nada demais, né? Quem entrou aí? Nestor entrou. O Nestor, tricolor, eu tenho comigo assim, ele não é um mau jogador, né? Do que a gente tem aí hoje no elenco. Talvez é um dos poucos que eu acho que teria lugar aí em outros times.
Se ele tá num time mais organizado, eu acho que ele renderia melhor. No São Paulo vai ser difícil. Porque tem uma carga muito pesada em cima dele e ele tá do lado de um monte de cabeça de bagre, né? Não que ele não seja também, mas assim, muito difícil do Nestor conseguir desempenhar num time como o São Paulo. Rato entrou discreto, né? O Rato é limitado também. É outra coisa, o torcedor do São Paulo aí colocou uma esperança muito grande em cima do Rato. O Rato, desculpa, não tem condição nenhuma. O Luan e o Ray Ramos aí entraram com 40 minutos do segundo tempo, né? Sem nota, né? O Ray Ramos entrou na lateral esquerda e aí já começam os meus questionamentos pro Dorival. Nós vamos falar aí do Patrick Lanza. Não é possível, de novo, eu tô falando aqui toda semana, desde que o canal começou, que o menino é seleção de base desde do Sub-13 e não entra no São Paulo. Será que o Vanderlan, que tá no Palmeiras e tem muito mais oportunidade, é seleção de base, como o Patrick Lanza foi? É uma geração diferente, eu não sei falar, talvez aí algum palmeirense que segue o canal pode falar isso pra gente. Mas ele tá tendo oportunidade. Piquerez já ficou no banco pro menino. E o Patrick Lanza, por conta de um jogo contra o Fluminense, lá no ano passado, não teve mais oportunidade. A gente não tem lateral esquerdo. O Wellington tá machucado e nós estamos jogando com o Caio Paulista, que tem como origem ponta. Inventado pelo Diniz como lateral esquerdo. E é isso que a gente tem. E a gente não consegue dar oportunidade para os meninos da base. Né? E aí, falando da base, o que tem oportunidade, que é o Juan, fez o que fez ontem. Né? Não vou ficar também... Já falei aqui minha opinião sobre o Juan. Acho um jogador que não tem condições de vestir a camisa do São Paulo. Já teve oportunidades, não conseguiu entregar resultado. Não tenho muito o que falar aqui, não é culpa dele. Nós vamos refletir um pouquinho agora sobre de quem para mim é a culpa de tudo isso. Mas o Juan é o menor dos culpados. Perdeu 2 gols ali que um centroavante de verdade faria o gol. E aí é um pouco do que eu acho que a gente precisa começar a enxergar sobre o que o Dorival vai trazer para esse time do São Paulo. Fechado? Vamos refletir um pouquinho aí sobre o jogo. Essas são as notas aí do FET para você. Bom, não tenho muito para falar do jogo mais aqui. Acho que tá claro para todo mundo aí que o jogo foi horrível. Mas eu queria falar do momento do São Paulo para você, torcedor tricolor, que ontem reclamou do time, que pede o Nestor no banco, que reclama das contratações que são feitas, que pediu a saída do Rogério, né? E não tô falando aqui que o Rogério tinha que sair. Mas aqui fica a reflexão. Vocês acham mesmo que a culpa de tudo isso é dos jogadores e da comissão técnica que hoje dirige o São Paulo? Não é, torcedor tricolor. Não é. O São Paulo está há 10 anos nessa draga maldita porque é mal administrado. Para quem me segue lá no Instagram, meu post falou sobre isso ontem. Ontem, o futebol do São Paulo é o reflexo da má administração que essa diretoria, ou que essa corja de 260 conselheiros comandam o futebol do São Paulo. Os caras estão preocupados lá com a churrasqueira, com a sauna, com o restaurante, com a bocha, com o raio que o parta, menos com a administração do futebol. Essa é a pura verdade. E vamos aqui refletir algumas coisas. Primeira coisa, no gol, vamos buscar o Rafael. O Rafael tem feito uma boa temporada, não vou discutir aqui a performance do goleiro. Precisava comprar mais um goleiro? É oportunidade de mercado. Vem ganhando 200, 300 pau por mês. E aí vem em todas as entrevistas o senhor Júlio Casares falar que não tem dinheiro. Menino da base, seleção, 20 anos, por que não sobe a porra do moleque? Tem que ir buscar mais um goleiro. Temos o Jandrei e o Felipe Alves. Quanto que se gasta só com goleiro no time profissional do São Paulo? Segundo ponto, seis laterais direitos. E, vamos falar a verdade, a gente não tem um lateral direito que preste. Talvez o menino de Portugal, o Moreira, possa vir a ser aí um bom lateral direito.
Aconteceram as lesões e não sei o quê. A gente tem 6 laterais direitos e não tem um lateral esquerdo. Temos um ponta, que eu sei lá se é ponta, o que é, porque o Caio Paulista não é lateral esquerdo. E o lateral esquerdo que tem, que é da base, que deveria ser a solução para resolver os problemas do São Paulo, não é colocado em campo. Por nenhum técnico, e ninguém consegue explicar por que esse menino não joga. E de novo, repito aqui, seleção de base em todas as categorias. Vamos pra zaga. Vamos buscar o Alan Franco. Veio do MLS, jogava lá na Liga Americana. Ridículo. Não joga nada. Ganha quanto por mês? Pra ficar com um zagueiro que não joga, subir alguém da base. Ou busca alguém aqui na Série B. Os zagueiros do Água Santa não são piores que o Alan Franco. Buscamos Jackson Mendes. Jogou Copa do Mundo pelo Equador. Que resultado entregou até agora? Quanto ganha o Jackson Mendes? Mas a gente se desfez do Nicão, do Patrick, do Igor Gomes. E estamos gastando dinheiro errado de novo. O problema do São Paulo não é dinheiro. O problema do São Paulo é a má administração dessa diretoria bendita que está aí. Esses caras não merecem estar no São Paulo. E eu juro para vocês que eu não sei qual é a solução. A única coisa que eu acho que a gente consegue fazer é a pressão para tentar mudar esse maldito estatuto. Vou dar mais um exemplo para vocês aqui de jogadores que não são utilizados. E aí, né, teve todo esse caso do Luan, que o Luan não vai jogar enquanto eu não renovar, que o Rogério falou e o cacete. E aí, vocês lembram aí, quem acompanhou a Copinha no começo do ano, o artilheiro da Copinha foi o Thales Vander, atacante, centroavante de São Paulo, que por uma má gestão do nosso antigo presidente Leco, fez um contrato mal amarrado e o menino estava solto aí no mercado para assinar com qualquer time. Bom, fizeram o escarcéu tal, renovaram por 5 anos o contrato do Thales Vander. Centroavante, mais nato ali, me parece ser um cara de área. Talvez tenha, não estou falando que é o Caleri, mas tem as características mais parecidas com a do Caleri. Tá jogando o Campeonato Sub-20. Caio voltou de lesão agora. Jogou o Campeonato Brasileiro Sub-20. É essa reflexão, torcedor tricolor. Você acha que o problema é o Juan? É o Luciano? Não adianta, torcida independente, vocês irem no vestiário cobrar esses caras. Esses caras estão lá porque alguém colocou eles. E esses caras que colocaram eles lá é quem tem que ser cobrado. Então, a pressão não tem que ser no time. Nós temos que apoiar esse time, que é ruim. Você, torcedor tricolor, abra a cabeça. O time é ruim. Ponto. Não vem falar que, mas a gente tem mais time que o América, não tem mais time que o América, não tem mais time que o Coritiba, não tem mais time que o Sport. O São Paulo comemorou, aí um monte de torcedor do São Paulo, porque pegamos o Sport. O Sport está invicto a 30 jogos na Ilha do Retiro. Não perde há mais de um ano. É campeão pernambucano. Tudo bem, pernambucano não tem ninguém. Aqui também não tinha, nós somos Água Santa. Nós não temos moral para falar de nada. Então não se iluda, vai ser difícil contra o Sport. Eu vou torcer muito, eu acho que vai passar, mas vai ser difícil. Como se tivesse pegado qualquer outro time. O São Paulo se apequenou a ponto da gente brigar por coisas pequenas. A comemorar que pegou o Sport. O Sport está na final da Copa do Nordeste hoje contra o Ceará. Por mais que o time seja limitado, não é um time de Série A, é um time que está empolgado. Os caras foram campeões pernambucanos, vão jogar a final do campeonato que cabe para eles e a gente não está conseguindo fazer nada. E vamos falar do Dorival, né? Muita gente está falando, o Dorival, e eu mesmo falei aqui no canal, ele organizou o time, tá? Mas vamos fazer uma reflexão. O Dorival jogou contra quem? O Dorival pegou o lanterna do Campeonato Brasileiro, pegou o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, pegou o 13º colocado da Série B e pegou o 13º colocado do Campeonato Colombiano
com troca de técnico, os caras com uma pressão gigantesca na cabeça, e entregou que resultado? São Paulo ganhou do América 3-0, placar mentiroso. São Paulo poderia ter virado o primeiro tempo perdendo o jogo. No segundo tempo, o Aloysio saiu na cara do Rafael. O Rafael, que talvez tenha sido aí, vem sendo aí o melhor jogador da temporada, salvou. Porque senão o América poderia ter ganhado o jogo no Morumbi. O jogo contra o Curitiba foi um desespero. Achou um gol lá, espírita do Marcos Paulo. Contra o Ituano jogou o quê? Foi um chute do rato. E ontem, de novo, péssimo futebol. Não teve nada. E o time do Tolima é ruim. O time do Tolima é espaçado. Você via buraco entre o meio de campo e o ataque. Não tinha uma jogada trabalhada. É um time de força física. E o São Paulo não conseguiu jogar. Então, volto a reforçar. Você, torcedor tricolor, vai estar no Morumbi domingo. Eu vou domingo contra o Inter. Vá para apoiar. Porque é a gente que vai tirar o São Paulo desse buraco. Não é esse time aí. Não é o Dorival. E a gente precisa fazer alguma coisa para tirar essa corja de lá que não trabalha. Casares está há quanto tempo aqui no São Paulo? O que ele entregou de... Cadê o balanço? Que eu não vi esse balanço ainda. Bendito balanço aí. Tem uma... Para vocês que acompanham aí o Sombra do Estádio 97, né? Ele tem aí um programa segunda-feira chamado Semana Tricolor. Faz ele, o Perrone e o Senna. E foi lá um especialista de finanças. Eu ainda não consegui ver. Vou ver esse programa aí para ver se saiu alguma publicação e se tem algum dado ali do São Paulo financeiro. Mas, de novo, eu volto a falar que o São Paulo é um dos clubes que mais arrecada no Brasil. O problema é que se gasta mal. Quantos jogadores vocês lembram aqui, recentemente, que passaram pelo São Paulo ganhando rios de dinheiro que não entregaram nada? Éder, Bustos, Miranda. Eram jogadores que ganhavam mais de 500 mil por mês. Tem jogador que a gente paga até hoje que tá até preso. Para vocês verem o nível que o São Paulo chegou. Então, torcedor tricolor, antes da gente bater no Juan, que perdeu os 2 gols ontem, e que não tem condições nenhuma de jogar nesse time do São Paulo, a gente precisa refletir sobre uma série de coisas que vem acontecendo há anos nesse time e que precisa, de alguma forma, ser mudado. Não é trocar a diretoria, porque se trocar o que tá lá, o que vem é a mesma coisa. São caras que estão lá há anos. Né? O Leco saiu, entrou o Casares e eles eram da mesma turma. Não mudou nada. Mudou só que tá fazendo um pouquinho mais de marketing, gosta de aparecer um pouco mais, só que só aparece na boa também, né? Nem na demissão do próprio técnico ele apareceu para explicar o porquê. E o seu Belmonte? Diretor de futebol que não entende nada de bola, também não... Não tô falando que tem que entender, tem muito diretor de futebol aí que é profissional, que se formou e tem condições. Mas o que o Belmonte fez até agora? E é isso aí que a gente vai continuar tendo, vai contratar. A gente não, o São Paulo não consegue ter uma organização. É uma reflexão que precisa ser feita. Se a gente joga com centroavante de referência, a base precisa ter um centroavante de referência. Porque é nesse momento que você vai trocar, você vai conseguir repor o que você não tem no seu elenco. E quando você tem, o técnico não utiliza. E a gente precisa entender por que ele não utiliza. A imprensa também não faz esse tipo de pergunta. Por que se busca um goleiro se tem um goleiro na base, seleção de base? Por que se busca um atacante se tem atacante no time? Por que se improvisa um lateral esquerdo se a gente tem lateral esquerdo no banco? É ridículo o Raí Ramos entrar de lateral esquerdo. Pra mim, eu acho que o moleque não tem a perna, porque não é possível. O Raí Ramos não tá jogando bem na lateral direita. Como é que ele pode entrar na lateral esquerda? Faltava 5 minutos. Dane-se. Dane-se, o cara tem que ter oportunidade. Tem que pôr pra jogar. E se desculpa, se não jogar na Sul-Americana contra o Tolima, vai jogar contra quem? Não jogou no Campeonato Paulista? Alguma coisa tá errada no São Paulo. É fato que alguma coisa tá errada. E a gente precisa cobrar essa diretoria. Eu criei o canal no intuito da gente ter aqui, trocar uma ideia mais fundamentada. E eu vou defender muito isso. Os jogadores que ali estão são os menos culpados. Porque
Alguém trouxe eles. A gente tem uma parcela de culpa nisso tudo, idolatrar Luciano. Né? O que o Luciano fez no São Paulo? O Luciano ganhou um título no São Paulo. Vindo do banco ainda, contra o Palmeiras. E fez um Campeonato Brasileiro no qual ele foi artilheiro. Isso fazem 2 anos. E fazem 2 anos que o Luciano não joga bola. E toda vez que eu vou no Morumbi, se o Luciano estiver no banco, dá 10 minutos de jogo, os caras começam a gritar o nome dele. E o Luciano ganhou uma bala no São Paulo. Talvez se a gente pegar aí na Série A, devem ter atacantes melhores que o Luciano que ganham metade do que o Luciano ganha. Isso é o quê? Pra mim é má administração. Não é culpa do Luciano dele estar no ataque do São Paulo. É culpa de quem contrata ele, quem escala ele. E quem escala ele também é contratado por alguém. Né? E desculpa, o Dorival não tô falando que o Dorival aqui, coitado do Dorival. O Dorival chegou faz 2 semanas, não teve tempo de treinar o time. É muito complicado fazer um time jogar em 2 semanas, sendo que você tem jogo todo meio de semana e final de semana. E outra, ele herdou um time que vem aí do próprio Rogério, contratou uma série de jogadores. Né? A gente não sabe porque o time do São Paulo se estoura tanto. Né? A gente vê aí em outros times isso acontece, mas o São Paulo consegue estourar 10, 12 jogadores e grande parte dele... Tudo bem que no começo da temporada muito foi por lesão mais séria aí, Galopo, Moreira, Igor Vinícius, Diego Costa, né, o próprio Wellington agora, o Caleri que ficou fora ali, mas o Caleri é um exemplo da bagunça do São Paulo, né? E aí a gente não sabe se é só a imprensa, se é o próprio, já falei isso daqui em outros episódios, mas o Caleri teve o diagnóstico assim da sua lesão, que ficaria 6 meses fora, que precisaria operar. Ele procurou ajuda fora do São Paulo, se tratou de forma alternativa e 1 mês depois estava de volta no campo. Minimamente alguém tem que ser cobrado por isso. E aí manda embora, e aí traz outro. Cara, o São Paulo é uma bagunça há 10 anos. E isso precisa ser mudado. Eu espero que o senhor Júlio Casares comece a trabalhar de forma mais efetiva, porque o seu escudo saiu. O Rogério não está mais aí para te defender. E agora as coisas vão ser diferentes. E torcida, a gente precisa cobrar esse cara. Ele é o cara do comando. E final de ano aí tem eleição. Ele vai se reeleger de novo. Então a gente precisa entender aí qual que vai ser o futuro do São Paulo. E eu espero muito de coração que o São Paulo não tenha o pior acontecendo para que aí se mexa no São Paulo. Se tiver um rebaixamento aí para a Série B, aí a gente vai ter um problema muito maior. Né? Eu penso aqui várias coisas. Se o São Paulo deveria vir a SAF. Teve aí uma nota do Baby ontem falando sobre a mudança do estatuto para que o sócio e o sócio-torcedor passem a votar ali para a chapa, né? Que é muito nos outros clubes aí, a grande maioria dos clubes no Brasil que não são SAF, eles têm aí um pouco desse cenário aí para eleger os presidentes, né? A gente tá na mão dos 260 caras, né? E aí eu já contei um pouquinho da história. Eu vou fazer um programa aqui com um pouco mais de detalhe para você que não conhece o Estatuto do São Paulo, fique sabendo como é que se você quiser virar presidente de São Paulo amanhã. E a gente, desculpa, a gente que somos meros coitados aqui, dificilmente chegará. Mas o cara aí, influente, né, ele vai demorar um pouquinho. Não é assim que ele vai entrar hoje e amanhã ele vira presidente. Tá? Tem aí uma série de travas, pelo menos escritas em papel. Né? A gente não sabe como é que funciona lá no dia a dia. Mas a gente precisa explicar isso. E isso, torcedor tricolor, é importante. Porque a gente se atenta muito ao campo. Ontem, um monte de São Paulino reclamando do jogo. Um monte de São Paulino reclamando do elenco. Reclamando de jogador. O Nestor jogou 40 minutos. Os caras xingaram o Nestor pra cacete de novo. E o Nestor tá mal. Eu não tô falando que o Nestor aqui, longe do Nestor aqui, é defender ele. Mas o Nestor é o reflexo do São Paulo. É o que eu falei. Eu acho que o Nestor, num time encaixado, ele vai entregar mais. Você acha que o Patrick Lanza não jogaria?
No Flamengo, no Palmeiras não teria oportunidade de jogar? No Atlético Mineiro? No São Paulo ele entra e aí os caras acham que é o Leonardo que vai entrar na lateral esquerda e que vai resolver no primeiro jogo. Não é. Não é, mas o moleque tem que ter oportunidade. E a gente não tá falando... Se tivesse lá um lateral esquerdo jogando, desempenhando, mesmo que for... Mas não tem, nós estamos jogando com um ponta inventado pelo Diniz. Como o Diniz inventou o Léo Pelé. Como o Diniz achava que o Igor Gomes tinha que vir buscar a bola dentro da área. Diniz, tá no Fluminense agora, lindo. Eu acho o Diniz joga um futebol bonito. Me parece que vai ser um grande técnico, mas tinha convicções que até outro dia aí todo mundo, eu, por exemplo, não gostaria de ver no São Paulo tão cedo. Porque ele fazia o Léo Pelé e o Arboleda sair jogando e os caras não tinham condição nenhuma. Quantos gols vocês viram o São Paulo tomar naquele brasileiro que ele perdeu, naquela briga idiota que ele teve com o Tietê lá em Bragança Paulista? Cara a cara com o Volpe errando bola na saída. É o Diniz. Que me parece ter mudado um pouco ontem, inclusive. Fez um bom jogo aí, um belo jogo contra o River Plate, goleando o River Plate no Maracanã. Difícil, torcedor tricolor, difícil. Temos um ano complicado pela frente. Me estendi um pouquinho aqui hoje, mas queria fazer essa reflexão com vocês. Eu acho que o jogo só transparece o que vem acontecendo nos bastidores do São Paulo. Foi o que eu falei no Instagram, foi o que eu tenho defendido já há algum tempo. E para mim, essa é a tecla que a gente tem que bater. Dentro de campo, não tem muito o que fazer. A gente não tem time. A gente precisa de um meia criador. A gente não tem um meia criador. A gente não tem lateral esquerdo. A gente tem uma zaga debilitada. Quando não tem Beraldo ou Diego Costa, a gente vai sofrer. Porque o Arboleda joga sozinho nessa zaga. O meio de campo, talvez a única posição que a gente tem ali com um pouco mais de qualidade seja a primeira volância ali, a cabeça de área, que a gente tem Luan, tem Pablo Maia, tem o Gabriel Neves, até o próprio Mendes, que com toda... Não acho um jogador ruim, mas não é metade do que plantaram aí na imprensa, né? O resto a gente tem, e o Caleri, né? O Caleri sim, o Caleri talvez aí... Eu tenho dó do Caleri porque o Caleri vive numa fase difícil no São Paulo, né? Primeira passagem dele, ele quase ganhou uma Libertadores ali, batemos na semifinal. E agora corre numa subida danada aí, difícil, muito difícil para ele. Vai ter um ano bem complicado. E esperar que esses caras aí que estão no departamento médico voltem o quanto antes para que a gente sofra menos. Acho que é só esse o ponto. Mesmo com a volta de Galopo, o Wellington, ou mesmo que o Ferrarese volte a jogar, não acho que o São Paulo mude muito de patamar. É que esse time que está jogando ultimamente é muito abaixo do que a história do São Paulo prega, né? E aí o perigo é jogar, talvez aí ter um momento ruim, não conseguir se recuperar, e aí a pressão bate, a bola não vai começar a não entrar, a torcida vai começar a cobrar e vai ficar mais difícil. Então, domingo é importantíssima a vitória contra o Internacional no Morumbi. Os jogos dentro do Morumbi precisam ser conquistados. Ponto. Porque se vencer todos os jogos dentro do Morumbi, dificilmente cai. É isso. E vão ter jogos difíceis. O São Paulo ainda pegou, apesar de ter pegado o Botafogo, que é líder do campeonato, aí não sei se o Botafogo vai sustentar tudo isso. Mas o São Paulo pegou a América e Curitiba só. Então, ainda tem jogos aí. Os jogos difíceis estão por vir. E vocês estão vendo aí, né? Cada rodada é um sufoco. Sul-Americana eu acho que vai passar aí, dado o nível que é bem ruim. E vai atrapalhar, porque vai ter jogo no meio da semana. O time vai ficar cansado. O pouco do que tem aí, a pouca qualidade que tem, vai ter que ser alterado aos poucos. Então, cara, só uma luz aí para melhorar esse time, eu não vejo muita solução. Mas, de novo, principal culpado de tudo isso, o senhor Júlio Casares, o senhor Carlos Belmonte, que precisam entrar e trabalhar. Esse é o ponto. Eu não vejo os senhores aí trabalhando e tentando resolver o problema que o São Paulo tem. Pelo menos eu quero ver se essa dívida aí diminuiu realmente.
e como é que está organizado. Esse é o principal ponto. Vamos ver como é que as coisas vão evoluir daqui até o final do ano. E nós vamos cobrar e vamos cobrar muito essa diretoria aí, e principalmente essa corja que está aí dentro do São Paulo há anos, e pelo menos 10 anos que o São Paulo aí se apequenou e muito. Fechado, torcedor tricolor? Isso. Amanhã, boletim aí com as atualizações, as principais notícias aí do São Paulo. Sexta-feira à noite aí a gente tem pré-jogo com o Ante já marcado aí com o Eduardo. O Eduardo aí que é o admin da página, do perfil aí no Instagram Planeta Colorado, vai trazer aí as informações sobre o Internacional, aquela resenha da hora aí que a gente tem feito, bem aceita inclusive aí. Semana passada a gente teve a oportunidade de participar lá com o meu Curitiba, fizemos aí com o Ícaro contra o Botafogo, fizemos com o Botelho contra o América, e aí vamos fazer agora com o Eduardo aí na sexta-feira à noite. Fica aí sexta e sábado e domingo aí pra vocês acompanharem até o jogo. Domingão estamos lá no Morumbi, 4 horas, a gente faz aquele esquenta lá, vou fazer uma livezinha ali só pra a gente falar a escalação e qual a expectativa do jogo. E a gente vai se falando aí durante a semana. Beleza? Porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo. Tchau.